Bom dia! Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa de Manhãs na TV. É sempre um gosto fazer um programa contigo, Zé. Oh, sério? Principalmente quando estás assim tão giro. O Zé hoje está bonito, Obrigado. não está? Eu pensava que tu ias trazer aquela tua calça que vai combinar com a minha. Pois não. Na altura não podias usar porque era croma, lembra? Pois era, pois era. As tuas pernas desapareciam. As minhas pernas Ficavas só de desapareciam. cintura para Pois cima. foi. Tipo aquela música do Gato Fedorento. Quem me dera ser só da cintura para cima. Ok. Nunca ouviste essa música? Espetacular. Depois eu vou-te mostrar. Em todo caso, também ficas muito gira. Obrigada, obrigada. Agora... E para si que está aí em casa também está lindo e maravilhoso. Mesmo que não esteja bem vestido, não tem mal nenhum. Não esteja bem vestido. Pode estar de pijama, por exemplo, não é Então verdade? não está bem vestido de pijama. Há pijamas e pijamas, Pronto. também é verdade. Senhor. Mas você é muito bem-vindo ao nosso É o programa nosso aqui do Zé, Manhãs você da já TV. conhece, é o nosso Zezito. Se não nos conhece, nós estamos de segunda a sexta-feira, trazemos o melhor da tradição. Se não nos cultura conhece, você portuguesa. vai adorar nos conhecer, porque nós somos assim, brincalhões, bem dispostos, mas sempre com o intuito de que você esteja bem aí desse lado, que você tenha uma manhã bem disposta, não é? Sim. Divertida, por isso é que nós brincamos também já faz parte aqui da nossa maneira de ser, Sim. mas sempre com este intuito de lhe trazer sempre uma manhã bastante informativa e bastante alegre, bem Exato, disposta. são esses dois que nós fazemos, que nós baseamos toda a receita de Manhãs da TV. Nós trazemos até si todo tipo de temas, convidados, histórias, projetos super interessantes, não só em Portugal, como também arredores, não é verdade? E tivemos o prazer de ter aqui já convidados com muita coisa boa para nos dar a conhecer, para nos apresentar. Se você quiser saber um bocadinho mais acerca do Manhãs da TV, pode nos buscar pelo YouTube. Nós já temos disponíveis para si todas as entrevistas, estamos a colocar, não é? À medida que estamos a ter as entrevistas disponíveis no YouTube por completo, assim você sabe com quem nós estamos à conversa, qual é o formato do nosso programa, que tipo de perguntas é que nós abordamos, pode-nos buscar dessa forma e também temos as redes sociais. Exatamente. O Facebook e o Instagram, pode-nos mandar beijinhos, dizer abraços, pode também, se você tem uma boa piada, nós já não perde uma boa piada, pode mandar piadas para nós, pode fazer sugestões de temas que a gente poderia abordar aqui no Manhãs de TV, é uma forma de nós estarmos ligados. Exatamente, e nós estamos consigo um pouquinho por todo o mundo, através da Curiacos TV, nós chegamos a qualquer parte do mundo onde você estiver, desde que você tenha internet, consegue estar connosco, não só aqui no programa do Manhãs de segunda a sexta-feira, mas também consegue aceder a toda a nossa grelha de programação, que temos sempre programas muito bons para si, para que você tenha sempre um dia espetacular aqui na companhia da Curiacos TV. E também através do satélite Espaçat, nós também estamos no Norte de África e também por toda a Europa, estamos nos nossos canais nacionais, sempre com o intuito de chegar até si, onde quer que você esteja, para que você passe um dia bastante agradável connosco. Exatamente. Se você quiser também vir ter connosco... Claro que quem é que não quer vir ter connosco? E dar a conhecer o seu trabalho, a sua história, Facebook, o número de telefone, e-mail, estão sempre a passar em rodapé. É falar connosco, com as nossas produtoras, agendamos um dia para que você possa estar cá. Hoje nós vamos ter um programa muito interessante, vamos estar à conversa com a psicóloga, sim, com a psicóloga Rita Ferreira. Ela é psicóloga clínica e nós vamos falar acerca de algo muito interessante que é o autoconhecimento. Exatamente. Então, vocês já sabem que nós gostamos de abordar vários tipos de matérias. Eu gosto muito quando temos assim pessoas de psicologia, psicólogos também. Aprendemos bastante com eles e se calhar você é alguém que gosta imenso deste tema, então já sabe que vamos estar com a nossa convidada e no final você terá o vídeo daqui a 2 semaninhas no YouTube para rever e partilhar. E agora, estás curiosa de falar com a nossa convidada? Estou, sim, senhora. Já estive a falar com ela e já tens as perguntas anotadas, aquelas perguntas super complexas que a gente normalmente tem para os nossos convidados. Já tens apontado? Não tens a pôr a Rita é para colocar medo, mas também normalmente é difícil colocar medo num psicólogo clínico. Ele normalmente está super bem preparado. Exato. Eles normalmente daqui não passam. Mas vamos passar o separador, não é? E voltamos já então para estar com a nossa convidada. Já estamos de volta. Bom e dia, temos Rita. a Rita connosco. Muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Não ligo muito às brincadeiras porque a gente vai ser assim o tempo todo. Está Tá bem? certo, sim. Rita, a Rita veio de Sesimbra, certo? Quero aproveitar para mandar beijinhos para a família. Eu já tinha dito à Rita, ele vai fazer aquela pergunta dos É beijinhos. pergunta prática. Quero aproveitar para mandar beijinhos, Para a minha abraços. família lá em casa, que eles vão gostar, portanto um beijinho para eles, sim. Rita é psicóloga clínica há quantos anos?
Portanto, eu sou psicóloga clínica, formada em psicologia clínica, sou há 4 anos. Ainda assim, na prática clínica com adultos, estou a trabalhar há cerca de 1 ano e meio. 1 ano e meio. E como é que surgiu este interesse pela psicologia clínica? Tem alguém na família que puxou por si? Eu sempre fui muito curiosa, eu acho que foi um bocadinho aqui da minha curiosidade sobre a vida, sobre as pessoas, sempre fui muito curiosa, mas na verdade eu não sabia que queria isto até perto da altura de entrar na faculdade, portanto pensei ali em ação social, depois também percebi que havia muitas cadeiras na área da política, que não era muito aquilo que eu ambicionava e portanto a psicologia fez-me todo o sentido e a verdade é que eu acho que há paixões que surgem durante o momento em que nós nos estamos a envolver, não é? No contexto e foi o que aconteceu, no fundo. E formou-se, não é? E neste momento a sua paixão pela psicologia aumentou. Muito, muito, sem dúvida. Eu acho que, na verdade, à medida que eu vou conhecendo histórias, que vou conhecendo pessoas novas e que também vou verificando realmente a evolução das pessoas que vou acompanhando, no fundo isso alimenta um bocadinho todo o propósito que existe em mim de ajudar outras pessoas, porque o propósito é realmente aqui o de ajudar e depois, obviamente, tenho que utilizar todas as técnicas associadas à psicologia, porque senão qualquer amigo faria o trabalho que o psicólogo faz e não é isso que acontece. Mas, na verdade, sim, é uma paixão que tem vindo a aumentar e cada vez mais tenho vontade de trabalhar mais e de fazer mais e de criar projetos e, na verdade, já nem sequer dou apenas consultas, já tenho outro tipo de projetos e espero fazer isto o resto da minha vida, enquanto me apetecer, pelo menos, espero fazê-lo, sim. É algo que é bastante complexo, não é? Sim, Quando falamos sim. de psicologia clínica, são vários tipos de pessoas, com histórias muito diferentes. Como é que eu ia dizer? Uma pessoa que queira estar a trabalhar em psicologia clínica tem que mesmo gostar do que está a fazer, não é? E sentir-se com a motivação certa para isso. Exatamente. Ser psicóloga é estudar a vida inteira, portanto eu vou ser sempre uma estudante também, não é? Nós temos mesmo que continuar a estudar para cada vez mais estarmos atualizados, até porque a psicologia é uma ciência, portanto está em constante evolução e assim nós também o temos de fazer, não é? Temos que estudar, temos que evoluir, temos que aprender e depois temos de falar também aqui do facto de cada pessoa é um caso individual e por muito que eu tenha 3 pessoas com um caso com uma perturbação de ansiedade, por exemplo, ela vai se refletir de uma forma completamente diferente em cada uma delas e, portanto, eu tenho que, para além de estudar a teoria no geral, terei também de estudar caso a caso, não é? Portanto, envolve muito estudo, sem dúvida, e também isso é para a vida toda, não é? Aquilo que nós estávamos um pouquinho a falar em off, que Portugal, até há uns anos atrás, eram um pouco mais fechados em termos da parte da psicologia ou da saúde mental, como se fala muito agora, não é? E neste momento já estamos com uma perspectiva e as pessoas já veem o psicólogo como alguém que faz parte também de uma consulta normal, faz parte da vida normal de uma pessoa ir a um médico, não é? Sente que estamos mais evoluídos nessa parte? Sim, eu sinto que sim. Eu sinto que a pandemia trouxe uma abertura muito grande, não sei se pelos melhores motivos, porque houve realmente aqui um aumento significativo dos casos de perturbação mental a partir da pandemia, mas também é importante dizer que nós vamos ao psicólogo não tem que ser necessariamente porque temos uma perturbação mental. Por exemplo, aqui o tema do autoconhecimento, eu posso fazer psicoterapia ou terapia simplesmente porque me quero conhecer melhor. Quero saber gerir melhor as minhas emoções, quero perceber porque é que eu penso de determinada forma, porque é que eu tenho alguns padrões de comportamento e, portanto, acho que temos que desmistificar um bocadinho, porque as pessoas às vezes têm a ideia de que o psicólogo... Há aquela ideia do psicólogo ser para malucos, não é? Mas na verdade não é, nós podemos simplesmente experimentar fazer uma consulta de psicologia para nos conhecermos. Ainda assim, eu acho que ainda há uma geração que ainda vê a psicologia se calhar de uma forma um bocadinho mais conservadora e é válido, não é? Porque nessa altura, nessa geração, ninguém ensinou qual a importância da saúde mental, da psicologia na nossa vida. Hoje em dia já há abertura para se falar sobre isso. Se calhar em casa já ensinamos os nossos filhos qual é a importância de nos sentirmos bem, do nosso bem-estar, da nossa saúde mental e, portanto, gera-se então aqui uma abertura para se começar a falar um bocadinho mais nisso e, quem sabe, chegar até à ida ao psicólogo mesmo, não é? É como quando falamos com nutricionistas, não? A pessoa não tem que
necessariamente estar numa situação de obesidade para começar a pensar, não, eu quero alimentar-me melhor, quero ter um corpo mais saudável. O mesmo é com a nossa mente. Precisamos saber cuidar não só do corpo, mas também da mente. Até há uma frase muito bonita que é: para onde a tua mente vai, o corpo segue. Então, é o que nós acreditamos. Já trabalhou com adultos em contexto privado, consultas online, hoje conta com uma equipa de psicólogas a trabalhar em conjunto consigo e, além das consultas, você tem um curso que as pessoas podem ter-lo em conjunto, que é o Começa por Ti. Nós podemos abordar, quando nós falamos acerca de seria autoconhecimento e outras matérias que eu tinha aqui apontadas. Mas Hábitos e relações. Hábitos e relações, é isso mesmo, obrigado. Quando falamos do Começa por Ti, envolve estes três? Sim, nós somos 3 psicólogas e neste curso abordamos estes 3 temas que é, no fundo, aquilo que cada uma de nós trabalha a maior parte do tempo. Porque eu digo a maior parte do tempo porquê? Porque nós, obviamente, não é por falarmos mais de autoconhecimento, mais de hábitos ou mais de relações que não podemos depois também trabalhar outras áreas, ok? Portanto, mas a ideia é trabalhar aquilo que nós, na verdade, gostamos mais de trabalhar e, portanto, pegámos nesta nossa ideia em conjunto e transformámos isto num curso. As pessoas têm acesso têm acesso a uma plataforma onde têm vídeos, onde têm exercícios através de workbooks, portanto depois podem ficar com esses workbooks e os exercícios são vitalícios. Na verdade, eu até costumo dizer que é muito interessante, se calhar daqui a um ano, fazer exatamente os mesmos exercícios e ver se a resposta que eu vou dar àqueles exercícios corresponde ou não àquilo que eu respondi há um ano atrás. É muito interessante e aqui também conseguimos depois perceber efetivamente o que é que eu já ganhei com o meu autoconhecimento ou com a mudança dos meus hábitos. Será que eu já me relaciono melhor com as outras pessoas? Isso é muito interessante. Conta também aqui com encontros ao vivo, portanto com as 3 psicólogas. E temos também depois um grupo do WhatsApp onde vamos comunicando uns com os outros. As pessoas que estão a fazer exercícios podem colocar as suas dúvidas, nós respondemos muito prontamente, portanto, no fundo, é isso o curso. As visitas ao vivo, mas, por exemplo, este curso, como é online, pode ter pessoas, por exemplo, do norte do país, do sul do país, e vocês também vão ter um encontro dessas pessoas? O encontro ao vivo é online, portanto, é tudo online, sim. Sim. É a parte boa do online, não é? Hoje em dia, é a vantagem. Podemos chegar a todo o lado, sem dúvida. Chegar a qualquer parte do mundo. Também, a Rita também está muito ativa nas suas redes sociais. Porquê? Porque eu acho que as redes sociais hoje em dia são uma ferramenta para se chegar a mais pessoas, a mais gente, não é? Hoje em dia eu acho que não temos de ter todos esta capacidade, porque nós somos todos muito diferentes, mas a verdade é que se a tivermos isso, ganharmos gosto por isto, que também não temos que ter, porque lá está, nós não somos todos iguais e não há o certo ou o errado, não é? Eu vi nisto uma oportunidade e, portanto, encontrei nesta oportunidade também, se calhar, a possibilidade de fazer aquilo que eu realmente queria. Exatamente como eu queria, ou seja, não ter que, por exemplo, como aconteceu assim que eu terminei o meu curso, acabei por ir para a área de educação. E era o que havia na altura, precisamente por não ser fácil encontrar um estágio, mas se calhar não estava 100% feliz e não era 100% aquilo que eu queria. E bem, como uma pessoa que está aqui a promover o autoconhecimento, se calhar também teria de ser eu a própria a iniciar este processo grande de autoconhecimento e perceber isto não faz sentido para mim, portanto vou-me lançar naquilo que faz sentido para mim. Exato. E entrando agora mais no tema que vamos abordar, que é do autoconhecimento, porquê que é necessário nós termos o autoconhecimento? Bom, o autoconhecimento, no fundo, eu acredito que é a base da nossa experiência. A nível mental, a nível físico também. E eu costumo utilizar aqui o exemplo desta vertente mais física, porque eu acho que às vezes é mais fácil para as pessoas compreenderem o porquê, não é? Por exemplo, vamos imaginar que eu quero perder 10 quilos. Provavelmente a minha dieta não vai ser igual à de qualquer outra pessoa porque eu tenho um corpo diferente, então eu tenho que conhecer as características do meu corpo, perceber que quantidade de água é que eu tenho que ingerir, quantas horas de sono eu devo dormir, que alimentos são saudáveis para mim ou não, se eu me dou bem com hidratos à noite ou de manhã, enfim, isso já não é a minha área, mas para dar aqui o exemplo de que efetivamente é necessário eu conhecer, ter então o autoconhecimento do que é que eu preciso e do que é que não me faz bem, para depois passar aqui à ação, ou seja, alterar os meus comportamentos para ir de acordo com essa necessidade. E, portanto, se eu identificar isso, então eu vou fazer sempre algo que me traga bem-estar.
físico ou emocional ou mental. Portanto, aqui ao nível da saúde mental, o que acontece é que nós vamos identificar uma data de questões que são extremamente importantes, como vamos perceber a nossa história de vida. A nossa história de vida tem respostas para nos dar, muitas vezes, não é? Nós muitas vezes temos padrões de comportamento que não nos apercebemos que temos e se calhar tantas vezes ouvimos as pessoas a criticar-nos em função de alguma característica nossa. Isso normalmente diz mais sobre a outra pessoa do que sobre nós, mas quando é muita gente a dizer a mesma coisa, se calhar podemos pensar, ok, deixa-me lá pensar sobre isto, porque é que eu, por exemplo, tenho tanta tendência a querer controlar o que está a acontecer à minha volta? Será que eu estou a tentar controlar aquilo que eu não posso? Então, e aquilo que eu posso controlar? Será que eu tenho tentado controlar isso? Se calhar não. E porquê? Se calhar na minha história de vida nunca me ensinaram o que é possível ser controlado e o que é que não é possível ser controlado. Se calhar passaram a minha vida toda a tentar-me controlar a mim, não é? Que é algo que não é controlável pelo outro, porque eu sim posso controlar o meu comportamento, posso controlar os meus pensamentos, ou seja, quando eu digo controlar os pensamentos, não é que nós controlemos aquilo que nós pensamos automaticamente, mas nós podemos escolher o que fazer com os nossos pensamentos. Pronto. Já as emoções, como são inatas, vêm a partir dos pensamentos e, portanto, se eu gerir os pensamentos, provavelmente as minhas emoções são mais adaptativas. Se eu não conseguir ter este tal controle nos pensamentos ou gerir os pensamentos, provavelmente desencadeia-me emoções que são muito menos desadaptativas. Sente que as pessoas hoje em dia têm mais falta de autoconhecimento, daí haver muitas vezes situações complicadas mesmo a nível que seja necessário mesmo recorrer a um psicólogo? Sim, eu acredito que há muita falta de autoconhecimento e, na verdade, como eu estava a dizer há bocado, eu acredito que isto acontece porque não nos ensinam sobre isto, não é? Ensinam-nos muitas coisas na escola que são todas super úteis, mas eu acho que esta seria uma daquelas muito, muito útil e que infelizmente não é ensinada, não é? É curioso porque eu tendo trabalhado com crianças e agora com adultos, há uma pergunta que eu faço muitas vezes e que é super interessante que eu obtenha a mesma resposta, seja qual for a geração, que é, por exemplo, achas que o medo é bom ou é mau? Que esta emoção é boa ou é má? E as pessoas respondem muitas vezes que o medo é mau, não é? E eu pergunto porquê, não é? E a pessoa começa ali a desenvolver, efetivamente eu consigo perceber porque é que a pessoa vê naquilo realmente algo negativo, porque naquele momento está a ser desadaptativo para a pessoa. Ainda assim, o medo é uma emoção inata, tem uma função super importante na nossa vida. Eu costumo dar o exemplo de passar a estrada, portanto, se eu não tiver medo de passar a estrada, provavelmente meto uns fonezinhos, não olho para lado nenhum. O que acontece é que eu vou passar a estrada e se calhar vem um carro e acontece alguma desgraça. E, portanto, claramente o medo mostra aqui a sua importância, aqui noutras situações. Quero ressalvar sempre que há, obviamente, perturbações que nos trazem emoções que se tornam desadaptativas, ok? Que era o que eu estava a dizer há bocado. Temos de trabalhar muito ao nível do pensamento para depois conseguir, então, que surjam daí as emoções mais adaptativas. Mas nós estamos numa era, Rita, em que nós temos muita informação, está tudo muito acessível e mesmo assim eu acho que as pessoas se conhecem menos agora do que antigamente. É curioso, porque eu ouvi a pergunta e estava a pensar, eu acho que estamos numa era também de muita desinformação. Eu acho que vem muitas duas quase de mão dada, embora não devesse até ser esta a expressão de mão dada, porque na verdade devíamos conseguir separar, mas não conseguimos. Porquê? Eu que não percebo nada, se calhar, de contabilidade, eu vou chegar a um Instagram ou enfim, ou o que quer que seja, até ouvir nas notícias ou ler o jornal, enfim, o que seja. Se eu ler uma notícia e não perceber nada do que está ali, do conteúdo, eu se calhar vou acreditar, porque vou ver, olha, um profissional que fala sobre contabilidade está-me a dizer isto, portanto eu vou assumir que se calhar até é verdade. O mesmo acontece com a saúde mental e com tudo o resto. E, portanto, eu acho que muito facilmente nós nos deixamos levar pela desinformação. E deixando-nos levar pela desinformação, acabamos por se calhar ir por um caminho que, em vez de nos ajudar, faz exatamente o efeito oposto. E, portanto, se calhar vem também daí um bocadinho este aumento
das perturbações mentais enfim, e por toda a pressão que existe hoje em dia na nossa sociedade, que há bocado estávamos aqui a falar, que nós temos que ser os melhores no trabalho, temos que ser a melhor mãe ou o melhor pai, temos que ser a melhor filha ou o melhor filho, temos que ser ótimas companheiras ou companheiros e temos que ser magras e altas e, enfim, temos que ser perfeitos, não é? Quando a perfeição existe, não existe, isto está aos olhos de cada um. De qualquer das formas, a pressão é tanta que eu não posso criar espaço, eu não tenho espaço para falhar. E se eu não tenho espaço para falhar, é normal que eu esteja constantemente a pensar, eu amanhã vou fazer aquilo, mas isso eu não consigo. E se eu de repente começo a ficar nervosa? E se as outras pessoas repararem que eu estou a ficar ansiosa? Portanto, abre-se espaço para isto, não é? E isto é tudo menos saudável, pronto. E então acho que temos que trabalhar muito aqui esta questão, e eu trabalho muito isso em contexto de consulta, que é, nós podemos errar, nós temos que errar, até porque se eu não errar, eu não consigo fazer melhor amanhã. Exatamente. Certo? Eu não posso pedir de mim aquilo que eu não consigo dar, eu tenho que dar aquilo que eu consigo e está tudo bem com isso. E vou treinar, se calhar, para conseguir cada vez mais dar-me o melhor. É como se fosse uma escadinha, eu vou subindo um degrau de cada vez, eu não preciso de chegar ao objetivo num dia. Está tudo certo na mesma. Nós temos que nos dar espaço uns aos outros e a nós próprios para falhar. Está tudo certo. Sendo que as crianças também já sentem essa pressão. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer tudo bem. É assim, confesso que eu acho que isso é um bocadinho incutido nas escolas também, não é? Lá está, isto vem da nossa sociedade, é algo construído há muitos e muitos anos, não é por falha de X ou Y dos professores ou das direções, não tem absolutamente nada a ver com isto, acho que tem muito mais a ver com aquilo que se construiu pela nossa sociedade. E, portanto, eu diria que sim. Diria que os alunos muitas vezes são colocados rótulos nos alunos, ou seja, o rótulo do aluno bem comportado, o rótulo do aluno mal comportado, do aluno que tem boas notas, do aluno que tem más notas, do aluno que falta às aulas, do aluno que vai para a rua, ou seja, e nós comportamos-nos conforme esses rótulos. Nós, muitas das vezes, assumimos que temos um rótulo e então pensamos, já que eu sou assim, então não preciso de fazer nada, as pessoas já sabem que eu sou assim e, portanto, se eu sou má aluna, vamos pensar, ok, eu já assumi que sou má aluna, então para que é que eu me vou esforçar? Não vale a pena? Eu já sei que sou má aluna. Pronto, e esta ideia está errada. Porquê? Vamos imaginar que eu não sou a melhor aluna à matemática. E não era, portanto eu até me revejo nestas palavras. Mas a ideia é pensar, ok, se calhar não sou a melhor aluna nas funções, mas se calhar em estatística e probabilidades até sou uma boa aluna. Portanto, temos que abrir a mente e parar também de colocar rótulos, parar de comparar. Também promove-se muito aqui a comparação. Nas escolas, hoje em dia, nas redes sociais, chegam muitas pessoas com esta dificuldade de comparação constante e acho que temos que trabalhar também esta vertente, é muito importante, sim. Quando nós falamos acerca do autoconhecimento, teve então a dar aqui umas luzes, tanto a nível das emoções, das ações que nós temos, tudo advém, pode advir da nossa história do passado, pode advir de coisas que estão a acontecer cá dentro. Como é que a falta do autoconhecimento pode impactar a vida de alguém? Bom, a falta de autoconhecimento, utilizando agora aqui um exemplo também novamente da nossa saúde física, vamos imaginar que eu sou alérgica ao ovo e não sei. O que é que acontece? Se eu for ingerir ovo, provavelmente vou ficar muito mal, não é? A minha saúde vai ser afetada. Mas, se eu souber, ou seja, se eu fizer exames, etc., e se eu souber que sou alérgica a ovo, provavelmente eu não vou ingerir. Portanto, eu estou aqui a zelar pela minha saúde. O mesmo acontece ao nível da saúde mental. Portanto, o autoconhecimento realmente acaba por ser aqui extensível a todas as áreas. Vamos imaginar, lá está novamente o exemplo do controle. Se eu não sei que sou uma pessoa, se nunca parei para pensar que estou sempre a tentar controlar tudo. Se, por exemplo, está a chover, eu começo a reclamar porque está a chover, eu quero estender a roupa e não consigo e de repente fico super afetada. Depois vou para o trabalho, como está a chover, apanho trânsito, chego atrasada e estou outra vez super afetada por causa disso. Depois os meus colegas até estão a brincar comigo, mas eu estou irritada porque eu tenho um trabalho para entregar e de repente começo ali a descarregar em cima dos meus colegas. Reparem como eu estou a dar um exemplo de alguém que está a tentar controlar constantemente o exterior, porque eu não controlo o tempo.
Eu não controlo o trânsito, eu não controlo os comportamentos das outras pessoas. A única coisa que eu posso controlar é a forma como eu vou reagir a tudo o que está a acontecer no meu contexto. Daí essa importância do autoconhecimento e, de facto, não saber este tipo de coisas acaba por afetar muito a minha vida. Vou-me tornar uma pessoa muito mais, se calhar muito mais triste, com muito mais dificuldade em perceber o lado bom da vida e aproveitá-la, claramente. Autoconhecimento também implica a pessoa conhecer os fortes e as fraquezas, né? Acha que por causa disso às vezes algumas possam se retrair um pouco em relação a isso, a essa matéria? Totalmente, sim. É muito difícil nós entrarmos em contacto connosco. É muito difícil. Depois de entrarmos e começarmos a perceber os benefícios que isto traz, cada vez é mais fácil, mas é difícil entrar. Ou seja, nós muitas vezes também acabamos por projetar as nossas dificuldades no outro. Porquê? Porque é muito mais fácil eu ver o problema do lado de fora do que no lado de dentro, não é? Implica muito trabalho, muita energia, muita dedicação, muito compromisso e por isso sim diria que é difícil às vezes as pessoas conseguirem entrar neste caminho do autoconhecimento, sim. Portanto, quando falamos acerca do autoconhecimento, eu tinha em mente que é algo que, pelo menos pensava antes, é algo que as pessoas com o tempo vão se autodescobrindo. Elas vão sabendo quem são, vão ter que aceitar os seus erros, vão ter que reconhecer rapidamente os pontos fortes, mas por vezes isso não acontece. A pessoa não se descobre, parece que fica um pouco baralhada, um pouco confusa, pelos mais diversos motivos. Encontra isso em pessoas mais, nos adultos, pessoas de meia idade, ou começa a ver isso nos jovens, na sua opinião? Sim, eu acho que se consegue perceber isso em todas as pessoas e na verdade é assim, isso está correto, ok? Isso está totalmente correto, nós estamos em constante autoconhecimento. Eu neste momento estou-me a conhecer neste contexto, por exemplo, estar a ser entrevistada, portanto, sim, estamos sempre em contacto com o nosso autoconhecimento, mas muitas vezes nós evitamos, por exemplo, esse autoconhecimento. Porquê? Vamos imaginar que eu começava a pensar em todos os cenários possíveis que poderia acontecer quando eu chegasse aqui e achava de repente que não era capaz. Eu podia ter um comportamento de evitante, não é? Então, o comportamento evitante faz com que eu, se calhar, não venha. E, portanto, eu não me permita descobrir-me neste contexto, por mais que até seja difícil para mim, por exemplo, descobrir-me neste contexto, ok? E, portanto, acho que sim, que acontece com todos nós. Depois também há pessoas que têm mais facilidade do que outras em entrar em contacto com o autoconhecimento, porque isto vem depois lá está, de trás. Ou seja, se eu tenho uma família que sempre me promoveu a autodescoberta e a descoberta dos outros, se calhar eu vou ter muito mais facilidade em fazer isso do que se vier de uma família super rígida, super conservadora, que sempre me disse que os psicólogos eram para malucos, que autoconhecimento, que isso é coisa de, enfim, do que quer que seja, portanto, depende muito também do contexto onde nós vimos, não é? Da nossa história de vida, da nossa estrutura psicológica, mas de facto isso corresponde à realidade. Nós estamos sempre a descobrir-nos um bocadinho mais, não é? E falando em descobrir, o que é que você acha de aprender assim uns exercícios físicos? Gostavas de saber? Eu acho que sim. Nós temos a Cátia Castro, né, que nos vai... nós temos algumas rubricas que vão passando ao longo do programa para você conhecer convidados que já tivemos aqui no Manhãs e algumas dicas boas daqueles que eles fazem, eles que estão a compartilhar connosco aqui no programa do Manhãs. Então voltamos já para continuar a conversa com a nossa convidada após esta rubrica. Olá, o meu nome é Cátia Castro, sou personal trainer e fitness coach e hoje estou aqui para vos dar algumas dicas de exercícios que vocês podem fazer nas vossas casas e que vão precisar apenas desta cadeira e de umas garrafinhas de água. Mas então eu vou começar com alguns exercícios para quem trabalha em casa e passa muitas horas sentado, até mesmo ao computador, para vocês conseguirem alongar os vossos músculos, para libertar a tensão. Vamos lá começar. Vamos entrelaçar as nossas mãos numa inspiração bem profunda e numa expiração juntamos o queixo junto ao peito e vamos sentir as nossas costas abrir lá atrás. É mesmo como se quisessem empurrar uma parede e tentem ficar pelo menos durante 20, 30 segundos. Relaxar, voltar ao centro. Inspirar numa expiração. Empurrar, sentir as costas
lá atrás, afastar essas omoplatas e regressar aqui ao centro. Depois vamos puxar a nossa mão numa inspiração, a expiração, mantendo sempre as nossas costas direitas. Puxar. Quem passa muito tempo a teclar nos teclados dos computadores, até mesmo a escrever, é importante manter aqui a mobilidade das nossas mãos. E relaxem. Passando aqui para uma abdução da coxa, sentados direitinhos, sempre a abrir o peito, vão empurrar o vosso joelho em direção ao chão, mantendo a atenção na respiração, e vão sempre fazendo durante 20, 30 segundos. Trocar de lado, empurrar, respirar e voltar aqui ao centro e trocar aqui para uma adução. Vamos puxar o pé em direção à cadeira. Vão sentir muito mais aqui o posterior da coxa. Portanto, puxem mesmo nesta adução, cruzar bem e puxar. E troca para o outro lado. Puxa. Mantente sempre os ombros o mais afastados das orelhas possível. Vamos relaxar aqui. Depois vamos fazer uma rotação ao nosso tronco, sentados na cadeira. Vão rodar lá para trás. Tem que se concentrar em abrir bem o peito, ok? E olhar mesmo lá para trás. E depois trocam para o outro lado. Rodam. Abrem bem esses peitos. E relaxa no centro, para relaxar aqui a nossa zona do pescoço e retirar a tensão que se acumula muitas vezes nesta zona das costas, nas nossas omoplatas. Inspiram, sobem bem os ombros, na inspiração descem, fazem uma rotação dos ombros lá para trás. E depois à frente, é como se quisessem fechar o vosso peito. Inspira, fecha. E relaxa aqui no centro. Para alongarem o vosso pescoço, podem também aqui puxar o pescoço para um lado, puxa para o outro. E os alongamentos estão feitos. Vamos então passar para os exercícios de reforço muscular. Vocês podem então fazer com umas simples garrafas de água. E o que é que vocês vão fazer? Vamos começar pelo ombro, fortalecendo os nossos ombros. Vamos começar com uma abertura de ombros lateral. Então, a inspirar, subir, a expiração, descer. Não toca nunca em baixo, então fica sempre a fazer uma ligeira tensão com os ombros. Inspira, sobe, expira, desce. Neste exercício vocês podem fazer 10, 15 repetições, se começaram há pouco tempo. Também podem aumentar as cargas, alterando as medidas das garrafas de água, que é para começar então a sofrer um bocadinho mais, a puxar mais. Depois, temos outro. Inspirar, subir à frente. Então agora estamos a trabalhar a parte frontal do nosso ombro. Descer. Inspira, sobe. Expira, desce. Trocar mais um para ombros, mantendo o ângulo de 90 graus. Sobe lá em cima. Desce. Solta o ar quando sobe. Inspira na descida. E solta. Mantendo sempre o nosso abdominal contraído durante todos os exercícios. Vou-vos agora dar umas dicas para as costas. Então vamos dobrar ligeiramente os nossos joelhos e jogar a anca lá para trás. Descendo aqui, vamos inspirar, subir e apertar as nossas omoplatas atrás. Desceu. Inspirou, apertou, expirou, desceu. Vocês aqui têm duas opções. Podem fazer com as mãos assim ou com as mãos assim. E vão trabalhar diferentes músculos. Depois, numa inspiração,
abre, aperta bem as omoplatas atrás e desce. Inspira, desce, inspira, aperta, desce. E tá para a nossa cadeia superior, para os nossos membros superiores. Vamos então agora começar aqui com os exercícios de pernas. O agachamento, que é o exercício que toda a gente gosta de fazer e muitas das vezes já existe alguma dificuldade, então começamos aqui com o básico. Com a cadeira vocês só têm que afastar as pernas à largura das vossas ancas e vão se sentar, ok? Senta, pode sentar mesmo ou então faz só aqui como se fosse sentar e sobe. Têm que conseguir ver a ponta do pé ao longo do exercício, ok? Que é para manter um ângulo correto. Desceu, subiu. Inspira, desce. Expira, sobe. A mesma coisa para os exercícios de pernas. 10, 15, 20 repetições. Para quem não faz exercício físico, sempre menos. Para quem já tem algum hábito, podem aumentar. E a força está sempre no calcanhar. Em seguida, vou-vos mostrar aqui a extensão. E aqui vamos nos focar mais no nosso glúteo. Inspira, aperta bem o glúteo em cima. Expira, desce. O joelho fica ligeiramente fletido. Desce. E apertar bem, contrair o glúteo em cima. Faz para um lado, faz para o outro. Aqui uma abdução. Podem ter a garrafa d'água e colocam aqui, dobram o vosso joelho, abre, concentra em apertar o glúteo, inspira, desce, não toca uma perna na outra e a perna de apoio também fica sempre ligeiramente fletida. Para quem precisa um bocadinho de condicionamento cardiovascular e querem alguns exercícios para fazer em casa, mais no âmbito de queimar calorias, vou-vos deixar aqui os jumping jacks. Na inspiração, subir, abrir os braços. Na inspiração, descer. Inspira, desce, joelhos ao peito. Sobe aqui. Sempre a contrair o abdominal, focado e a respirar. Manter o controle da respiração é sempre o mais importante. E depois também podemos fazer uns agachamentos com salto. Senta, salta. Senta, salta. Ter só atenção aos impactos por causa dos joelhos, portanto, comecem sempre devagar, façam as coisas bem feitas, porque isto é importante manter a saúde e muitas das vezes ao fazermos exercícios incorretos, estamos a fazer tudo menos a cuidar da nossa saúde. Por isso, deixei-vos aqui vários exercícios que vocês podem fazer para alongar, para trabalhar os vossos músculos e também para trabalhar a parte cardiovascular, para que consigam então também perder peso, mas também trabalhar os pulmões, porque é importante, visto que passamos tanto tempo com máscaras, termos aqui um trabalho cardiovascular. Espero que tenham gostado e muito obrigada. Já estamos de volta. Já estou em forma. Sim, fartaste treinar. Estava ali, as garrafas de água. Obrigada, Kátia, por estas dicas fundamentais e para si que está em casa, aprendeu como é que pode fazer alguns exercícios com pouca coisa. Uma cadeira, duas garrafas de água, já viu? Exatamente. Depois pode aumentar um bocadinho o peso. Exatamente, mas manter-se em movimento. Nós queríamos mostrar aqui o Zé, mas ele disse, não, eu faço, sei as câmaras estar a ver, mas não fez nada. É que depois eu rasgo a camisa, vamos ter o caparro, então meu é Deus. para evitar. E estamos aqui com a nossa convidada, eu hoje já disse, não, eu estou em modo de psicologia, então é para ser sério e não, sério. Um bocadinho, pelo menos. Um bocadinho sério, claro. E não perder as tribeiras. Mas estamos aqui a falar com a nossa convidada, a Rita Ferreira, psicóloga clínica, nos está a falar acerca de autoconhecimento e ela tem alguns projetos interessantes, também estamos a colocar aqui ao longo da conversa para você saber como é que você pode passar por estas fases em que você pode saber melhor de autoconhecimento, hábitos, relações. Também tem um desafio que mais à frente nós vamos falar acerca do WhatsApp e conhecer um bocadinho acerca de como isso pode ser vantajoso para nós, os benefícios, os prós e os contras, porque há sempre um lado contra que as pessoas podem não gostar muito, mas faz parte do processo, não é verdade? E temos aqui a nossa convidada melhor que ninguém para falar sobre isto. O autoconhecimento está relacionado com a forma como falamos connosco, no nosso interior mesmo?
Sim, está super relacionado. Portanto, é, digamos que o nosso discurso interno. E dando aqui um exemplo, portanto, como é que nós, quando pensamos, porque o nosso discurso interno surge a partir do nosso pensamento, não é? Às vezes parece que estamos aqui como se estivéssemos a falar com outra pessoa e estamos a falar connosco interiormente. Portanto, existem formas de nós comunicarmos connosco, algumas que realmente não são as mais adaptativas e acabam por nos limitar um bocadinho, outras que são super adaptativas e que acabam por nos ajudar, empurram-nos para a frente é que é o caminho, como se costuma dizer. Posso dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, existe um discurso que é o discurso autocrítico e que hoje em dia eu verifico que acontece com muitas pessoas. Portanto, o que é um discurso autocrítico? É eu estar constantemente, ou seja, eu falho ou engano-me ou o que quer que seja, enfim, acontece alguma coisa que não é tão agradável na minha vida e eu começo por dizer coisas do género, eu sou ridícula, não faço nada de jeito, toda a gente percebe que eu não valho nada, eu nunca vou conseguir. Portanto, isto são 4 frases de exemplo no meio de tantas que podem existir. E, portanto, isto também é um hábito, porque as pessoas às vezes acham que hábitos é eu tenho o hábito de fazer exercício físico. Não é só. Os hábitos também pode ser a forma como nós comunicamos connosco. E se tivermos o hábito de falar connosco de forma autocrítica, provavelmente vai desencadear muitas emoções que não são nada agradáveis. Também de salientar que não existem emoções boas ou más, negativas ou positivas. As emoções são sempre agradáveis ou desagradáveis, pelo motivo que eu expliquei há bocado, porque o medo, por exemplo, é funcional, mas é uma emoção desagradável, não é? Ninguém gosta Claro. de sentir medo. Pronto. De qualquer das formas, no fundo acho que é um bocadinho isto. Acho que é isso, sim. Quando estivemos a falar um bocadinho acerca do curso que você com os seus colegas desenvolveu, o Começa por Ti, qual foi o objetivo e como é que surgiu a ideia deste curso? Este curso surgiu, primeiramente, porque são 2 colegas que eu admiro muito e, portanto, quando nós falámos sobre isto, já nos conhecíamos, já nos admirávamos umas às outras e pensámos, realmente, nós abordamos aqui temas todos muito diferentes, mas que estão todos muito ligados e que são coisas muito procuradas pelas pessoas. As pessoas Sim. querem realmente conhecer-se melhor, querem muito saber como é que podem ter hábitos mais saudáveis ou modificar algum hábito que não é tão adaptativo. E depois há toda a vertente das relações, porque nós somos um ser social e não existimos sem relações com o outro, não é? Portanto, fez todo o sentido juntar estas 3 características, porque há várias dimensões na nossa vida, mas estas 3 dimensões, e criar aqui um projeto que eu acho que é extremamente interessante e acaba por ser até inovador, porque não há nada no mercado, e lá está aqui a psicologia a crescer também, cada vez há mais serviços que nós podemos, sem ser a terapia, apesar de nada substituir a terapia, ok? Mas são serviços muito interessantes e que nos abrem espaço realmente à curiosidade que podemos ter sobre nós e a explorar essa curiosidade, que eu acho que é sempre muito interessante. Quando as pessoas vêm, encontram o vosso curso e vos abordam sobre ele e dizem eu quero participar, normalmente é mais, não, mas eu só estou mais interessado na parte da relação, ou na parte dos hábitos, ou do autoconhecimento, ou normalmente eles dizem, não, eu estou interessado em todos estes 3, ou à medida do curso vão conhecendo os outros e vão achando interessante. Como é que tem sido o feedback? É assim, nós do curso ainda só tivemos uma edição, teremos uma nova edição brevemente. Aquilo que eu senti, não sei se as minhas colegas sentiram desta forma, eu diria que sim, mas acho que é uma procura por tudo, ou seja, eu acho que é precisamente por este serviço apresentar 3 dimensões que são diferentes, mas super interligadas, que as pessoas ficam realmente interessadas no curso. Não tenho a ideia que procurei apenas por causa de alguma das características, porque senão o que é que acabavam por fazer? Se calhar iam só para algo relacionado só com autoconhecimento, ou só com hábitos, ou só com relações, ou faziam mesmo psicoterapia, por exemplo. Portanto, eu acho que quem procura este curso é porque realmente gosta e está interessado em explorar estas 3 dimensões. E como é que tem sido, o que é que eles têm, as pessoas que participaram neste primeiro estágio, como é que tem sido o feedback deles, o que é que eles têm falado convosco, como é que têm sido os resultados? É muito interessante perceber que há pessoas, por exemplo, que entram no curso com aquela mentalidade de não, eu não quero fazer psicoterapia, mas quero ter aqui uma primeira experiência com qualquer coisa da psicologia. Ainda por cima, este curso, como apresenta as 3 dimensões, é muito abrangente, vai tocar em pontos interessantes e ainda sinto que há pessoas que acabam por chegar ao curso também
precisamente por, se calhar, algum receio de entrar logo em contacto, um grande contacto com, por exemplo, com a psicoterapia, que acaba por ser muito, muito profundo. De qualquer das formas, tem sido muito interessante. As pessoas acho que também conseguem conhecer-se cada vez melhor e durante, ou seja, nós normalmente na plataforma disponibilizamos o material semanalmente e depois temos um encontro ao fim dessa semana. Portanto, as pessoas estudam aquele material, fazem os exercícios, quando chegam até nós, realmente trazem sempre alguma coisa que nunca tinham pensado sobre elas mesmas, porque aquilo potencializou então a descoberta de alguma coisa. Eu acho que isso é a parte mais interessante para nós, é ver realmente este impacto nas pessoas e sentir que conseguimos ajudar e, no fundo, ajudar a própria pessoa a chegar até ela mesma. E acho que somos, no fundo, aqui uma ferramenta. Vocês também têm, a Rita também tem um desafio no WhatsApp, não é? Que é durante 10 dias. Como é que isso funciona? Então, o desafio do WhatsApp é um projeto só meu, portanto, neste momento é aquilo que eu estou a dar mais atenção, até porque neste momento tenho também, vou ter a terceira turma e tenho as vagas todas abertas. Já tenho alguns inscritos, obviamente. De qualquer das formas, é uma turma que eu faço por ser sempre com o máximo de pessoas, porque eu gosto muito de poder responder a todas as pessoas. O que é que acontece? Isto é então um desafio que tem um grupo no WhatsApp, é um desafio do WhatsApp, em que é 10 dias de autoconhecimento. Todos os dias eu disponibilizo um exercício, que eu lhe chamo um desafio. Com esse exercício eu acompanho sempre um vídeo meu explicativo sobre o tema e um áudio também a explicar o exercício. A ideia é as pessoas partilharem através do WhatsApp ao longo do dia, ou noutros dias, mas enfim, a ideia é ao longo do dia, aquilo que conseguiram descobrir sobre elas relativamente ao exercício e ao tema do dia. É super interessante e as pessoas ressaltam aqui uma característica que eu só me apercebi depois da primeira turma, que é muito engraçado, que é, ok, já não me sinto assim tão estranha. Depois de perceber as partilhas dos outros, eu passo a perceber que afinal todos nós temos algumas dificuldades e às vezes até são parecidas ou mais parecidas do que aquilo que eu pensava. Portanto, aquela sensação de estranheza que às vezes temos, só eu é que me sinto assim, desaparece muito nesse tipo de grupos. E eu tenho um acompanhamento muito... Ou seja, estou ali a acompanhar de uma forma muito constante. As pessoas vão respondendo, eu vou-lhes dando um feedback também em relação àquilo que elas respondem. Portanto, vamos imaginar que a pessoa diz, acabei de perceber isto sobre mim. Eu posso lhe dizer, por exemplo, olha, então se calhar tens que trabalhar estas questões, procura conhecer-te melhor quanto a isto, procura estratégias que sejam mais adaptativas para ti. E isso é muito interessante. E depois temos um encontro ao vivo, temos também uma aula que eu ofereço, que lá está, é com a Petra, que é de hábitos, portanto, mas isto é um bónus. E também acompanha sempre com um wallpaper que as pessoas podem colocar, por exemplo, no telemóvel, com uma frase aqui motivacional. E acho que também é aqui inovador, porque na verdade não há muito na área, por exemplo, do desporto, muitos desafios, mas na área da psicologia não. E o valor é muito acessível, portanto, o valor dos 10 dias é mais barato do que uma sessão de psicoterapia. Ok. E, portanto, são 35 euros, portanto, é muito acessível para a maioria das pessoas e acho que pode ser aqui uma porta de entrada muito interessante para as pessoas se conhecerem um bocadinho mais. Ok, certíssimo. E quando nós estávamos a falar acerca do início do programa, da importância de termos saúde mental, através destes programas que você está a disponibilizar e também o curso, é uma caminhada para esse rumo. E quando as pessoas realmente fazem este tipo de cursos, fazem este tipo de desafios, elas sentem nelas uma força maior, uma estabilidade maior. Por exemplo, se uma pessoa, nós vemos como falando do corpo, alimentou-se mal, dormiu mal, não bebe água, só bebe sumos, o corpo está em baixo. Se ela começa a melhorar isso, fica logo assim com outro aspecto. E mentalmente ela fica com uma força, um vigor diferente, começa o caráter forte, por assim dizer? Sim, eu acredito não, aliás, novamente dizendo, isto não substitui nunca a psicoterapia, ok? Isto para dizer o quê? Eu acho que aquilo funciona muito como rampa de lançamento, ou seja, eu não vou para ali para tratar a minha ansiedade. Não é esse o objetivo e quero mesmo que as pessoas saibam isso, porque eu não vou oferecer alguma coisa que não vai acontecer. Vou ser muito honesta com as pessoas e isso não acontece. Têm que fazer psicoterapia se sentirem que a ansiedade as está a incomodar ao ponto de ser limitante, por exemplo.
mas a verdade é que funciona como rampa de lançamento. Eu costumo dizer que a ação vem antes da motivação e, portanto, nós temos que primeiro tomar uma atitude para depois vir então a motivação. É exatamente igual a ir ao ginásio. A primeira vez que eu vou ao ginásio, se calhar, eu estou ali, ai, não me apetece nada, tive tanto tempo sem fazer exercício, não quero nada, nada, nada. Vou. E aquela sensação do, eu não vinha há tanto tempo ao ginásio, boa, consegui, eu hoje vim ao ginásio. E aí é que começa a chegar então a motivação. Aqui é um bocadinho a mesma coisa, ou seja, eu entro em contacto com o autoconhecimento, começo a perceber que aquilo até é interessante, que me dá respostas sobre mim. No fundo, isto é como descobrir, vamos imaginar que estamos a ler um livro, não é? Nós vamos descobrindo coisas à medida que nós lemos o livro. E é quase como nos passássemos a ler a nós mesmos e então eu vou ficar curiosa para descobrir mais. E acho que aqui é mesmo uma rampa de lançamento. As pessoas começam a ficar mais interessadas em psicologia no geral também. Exato, e no próprio autoconhecimento, porque, atenção, existem várias formas de nós entrarmos em contacto com o autoconhecimento, ok? O autoconhecimento é promovido para já, é uma coisa diária, não é? Estamos em constante autoconhecimento, mas existem os livros de autoajuda, ajudam também no autoconhecimento, a própria espiritualidade, há muitas pessoas que se conhecem muito melhor por causa da espiritualidade, a psicoterapia também. Você recomenda às vezes algum tipo de livro? Sim, há alguns livros que eu, em contexto terapêutico e conforme o tema, que eu posso recomendar também conforme aquilo que eu já li, obviamente. Mas pronto, também depende sempre muito do tema que eu gosto que a pessoa explore. Também depende muito se a pessoa que está do outro lado é uma pessoa que gosta de ler e tem interesse, não é? Porque se não tiver, ou se for uma pessoa que tem, por exemplo, uma dificuldade muito grande ao nível da procrastinação, não é? Que deixa tudo para depois. Então eu não vou provavelmente estar a recomendar um livro, porque a pessoa vai ficar ainda mais frustrada quando chegar à consulta seguinte e me dizer não li, não fui capaz, não consegui. Então eu não vou fazer, não é? Lá está, nós temos de estar sempre a adaptar-nos à pessoa que está do outro lado. Ok, certeza. Quando nós pensamos em psicologia a nível geral, sente que, por exemplo, as crianças, os adolescentes estão a ser muito mais bem acompanhados agora, porque também, mesmo nas escolas, quando há, e a Rita também esteve nas escolas também, sente que as crianças e os jovens também já estão mais preparados, já começam a encarar as coisas de forma diferente, porque também há essa ajuda nas escolas. Infelizmente eu diria que não, mas porque acho que há poucos profissionais para a quantidade de alunos que existem e depois também porque eu acho que deveria haver alguma atuação ao nível dos professores, dos funcionários, dos auxiliares, portanto, porque não são, ou seja, a escola não é feita apenas de crianças, não é? As pessoas que estão a ensinar, elas próprias também deveriam poder recorrer a quem quer que seja, porque os professores também têm problemas em casa e ir para a escola, e é muito cansativo ser professor, é muito cansativo, são muitos alunos, muitas turmas, portanto, acho que devia existir apoio psicológico para toda a comunidade escolar e eu posso dizer por experiência própria, a determinada altura nós éramos 2 psicólogas para um agrupamento inteiro, em que tínhamos 5 ou 6 escolas, já não me recordo. De qualquer das formas, somos muito poucas, ou éramos muito poucas, para a quantidade de alunos. E depois os casos cada vez realmente são mais, porque efetivamente há uma maior sensibilidade da parte dos professores que já se apercebem das dificuldades que existem e então acabam por recomendar muito ao psicólogo e depois há muitos casos para poucos profissionais. Nós estamos a chegar aos últimos 2 minutos do nosso programa. Foi uma conversa muito interessante. Quero deixar aqui este bocadinho para você fazer um convite às pessoas que estão lá em casa para falarem consigo, inscreverem-se no curso, o desafio WhatsApp. Então, pronto, o desafio vai começar agora. Tenho que falar ali para a câmara. O desafio vai começar agora no dia 9, portanto termina dia 19, são 11 dias porque tem uma aula extra. Podem encontrar-me no Instagram, que é rita.a.psicóloga e podem entrar em contacto comigo através de mensagem ou como preferirem. Ok, certíssimo. Então fica aqui o convite da Rita, que esteve aqui connosco hoje, psicóloga clínica, nesta jornada do autoconhecimento. Com certeza vos vai ajudar imenso e se vocês estão curiosos já sabem como fazer. Mais alguma coisa para a nossa convidada? Mais alguma pergunta? Não. Não? Mas Então, queremos que a Rita venha cá novamente para a gente falar das obrigada. coisas, porque uma hora passou num instantinho, Totalmente. não é? E dava para nós falarmos, porque são sempre temas muito atuais e muito interessantes. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Obrigada, até uma Obrigada. próxima. E
E nós assim nos despedimos da nossa convidada. Quem será o próximo convidado do próximo Manhãs TV? Qual será o tema que será abordado? A gente gosta de deixar isso assim como um elemento de surpresa, mas você pode saber. Se for na Curiacos TV, normalmente nós anunciamos e também nas redes sociais colocamos essa informação para si. Exatamente, e já sabe, se tiver um projeto e quer vir trazê-lo ao Manhãs na TV, entre em contato connosco, manhãsnatv@gmail.com, mensagem privada no Facebook ou mesmo através do nosso contacto telefónico. Não perca a oportunidade de trazer o seu projeto até nós. Se ele é importante para si, ele também é importante para todos nós. E que você tenha um resto de um dia fantástico, porque o dia ainda agora começou e que você seja muito feliz, não é? Tudo a correr bem. Exatamente. Também convidamos a conhecer a grelha da Curiacos TV. Temos muitos programas para si. Nos despedimos por aqui. Tchau, tchau. Até lá. Até lá.